falar um pouquinho sobre eles e também sobre a declaração do Ramon Dias numa entrevista para o Corinthians, perdão, numa entrevista para o GE, que ele fala que o Corinthians é muito maior do que o Vasco. Ele fala isso, ele até repete isso, né? E a pergunta nem foi sobre isso. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o Ramon lançar uma dessa sem ter sido perguntado sobre o assunto. A grande verdade é que, para mim, o Ramon pareceu ressentido, amargurado com o Vasco. E ele falar sobre a grandeza do Vasco, para mim, falou muito mais, disse muito mais sobre a grandeza ou o tamanho do Ramon, ou a pequenez do Ramon, o tamaninho do Ramon. Porque sobre o tamanho do Vasco, o tamanho do Corinthians, ninguém discute. Isso é papo de botequim. Se o torcedor no botequim vai falar que o seu clube é maior, outro vai falar que é o dele. É aquele tipo de discussão que não leva a nada. Só para você gastar tempo no botequim e tomar 3, 4 geladas a mais. De resto, nunca ninguém vai ser convencido que seu clube, seu time é maior ou menor, no caso, menor do que o outro. E por isso me estranha um cara como o Ramon, experiente como ele lançar uma dessa aleatória. E aproveita, né? Foi um pouco aproveitador, que ele aproveita o melhor momento do Corinthians, porque ele mesmo vinha sendo contestado até bem pouco tempo. Caiu da Sul-Americana, mas agora conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento, aproveita para tentar dar uma inflada numa semana que teremos Vasco e Corinthians no domingo, né? Corinthians e Vasco, pelo Brasileirão, às 4 horas da tarde. Vasco joga quinta contra o Inter e joga domingo contra o próprio Corinthians. Então, de uma certa maneira, ele aproveitou o momento para dar uma cutucada no Vasco. E eu digo que é ressentimento, não digo só pela saída dele do Vasco, não. Para mim, o Ramon mostrou esse ressentimento, aquele papinho de ex que não aceita término, mas muito mais do que isso, talvez esteja ligado ao Vasco lá de 98, que tirou o River dele da Libertadores. Por isso que eu falo que me estranha ele falar de grandeza, porque talvez ele tenha esquecido que o River dele, que é o maior currículo dele até hoje na carreira, é o maior time que ele já dirigiu, isso já passou lá para a década de 90. Nesse século, o trabalho já é bem mais discreto, apesar de eu achar que o Ramon fez um bom trabalho no Vasco em 2023, 2024 já caiu bastante, mas ele talvez tenha esquecido que esse Vasco que ele diz que é muito menor do que o Corinthians, foi o Vasco campeão da Libertadores, tirando o River dele na semifinal. O River dele que era o atual campeão da Libertadores. Que esse mesmo Vasco, 2 anos depois, na Mercosul de 2000, meteu 4 nesse River dele, treinado por ele, lá no Monumental. E o Vasco, depois disso, foi campeão da Mercosul em cima do Palmeiras. E nesse momento, esse mesmo Corinthians, que eu não vou diminuir o Corinthians aqui em momento algum, mas o Corinthians sequer tinha o título sul-americano. Só em cima desse River, comandado por ele, o Vasco foi campeão 2 vezes. Não na final, mas passando pelo River dele 2 vezes pelo caminho. Ou seja, atropelando o próprio Ramon Dias e seu trabalho lá naquele período. E o Corinthians não é menor por conta da fala do Ramon, foi o que eu disse. Isso diz muito mais sobre o Ramon do que sobre o Corinthians e Vasco, que não tem o que debater do tamanho dos dois. São 2 gigantes, são 2 clubes imensos. São 2 times que fizeram final de Mundial. Quantos clubes brasileiros podem falar que fizeram finais de Mundial? E fizeram. E aquele Vasco multicampeão no fim dos anos 90 precedeu um Corinthians bicampeão brasileiro de 98 e 99, que precedeu o Vasco multicampeão em 2000, mais uma vez em cima de Ramon Dias, inclusive. Então não tem debate entre Vasco e Corinthians. Vai ter no botequim para o torcedor, vai ter no escritório, no cafezinho, mas fora isso, é papo que nem aqui num canal que só fala de Vasco eu ousaria levantar, porque é um debate raso, né? E um cara do tamanho do Ramon, com a história do Ramon, que agora se mostra bem pequeno como pessoa, como treinador ou ex-jogador, não vou entrar aqui nesse mérito, mas como pessoa se mostra muito pequeno, ressentido, pior de tudo, ingrato. Porque a ingratidão talvez seja uma das piores coisas que o ser humano pode ter. E você fazer isso de maneira pública deveria envergonhar ainda mais, porque não é a primeira vez que o Ramon derrapa em coletiva ou entrevista, não. Então ele já tem alguns problemas dele, pessoa Ramon, e que ele vai aflorando conforme ele é cutucado. Parece que quanto mais o Ramon fala, menos ele deveria falar. Talvez fosse mais uma coisa que o Emiliano deveria tomar frente, já que no campo tem sido isso em muitos momentos. Porque vale a gente lembrar que o próprio Ramon, depois que foi demitido ou pediu demissão do Vasco, tentou voltar para o próprio Vasco. Talvez o ressentimento do Ramon passe um pouquinho por isso.
esse sentimento de ex que não conseguiu retomar o relacionamento, passe por isso. Porque depois que o Álvaro Pacheco foi mandado embora do Vasco, teve aquele momento onde o Ramon se colocou à disposição. Ramon, Emiliano, existia a possibilidade real do retorno. Talvez o que incomode o Ramon foi o fato do Paiva ter assumido no lugar dele e não ele próprio. É muito a cara do ex, que não consegue retomar o relacionamento e continua ressentido com isso. Inclusive o Paiva, que assume um Vasco, atrás do Corinthians. Um Paiva que vence o mesmo Corinthians no dia que o Ramon assume, que ele é apresentado oficialmente. E o Vasco consegue uma vitória que não conseguia há mais de 10 anos. E aquele Vasco que estava atrás do Corinthians, hoje está à frente do Corinthians. Que mesmo tendo uma sequência muito positiva, e o Ramon se faz valer desse momento para fazer esse comentário, continua atrás do Vasco. Aliás, se o Vasco não tivesse sido comandado pelo Ramon Dias no início do Brasileiro e o Paiva tivesse desde o início com o desempenho que tem, a diferença entre Vasco e Corinthians seria ainda maior, dentro de campo, na tabela de classificação. Não estou falando de história ou de grandeza, que para mim os dois são gigantes e esse tipo de grandeza não se mede e não se compara. Então, o Ramon perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Acho que esse é o ponto. Até porque, conhecendo o futebol, e eu não tenho os anos de experiência que o Ramon tem, por isso me surpreende ele não ser capaz de compreender isso, o futebol é cíclico e gira muito rápido. O Ramon fechou uma porta que talvez estivesse aberta para ele até no momento de saída do Corinthians. Ele fecha uma porta dentro de um clube que abriu espaço para ele na América do Sul novamente, depois que ele saiu do Al Hilal e estava já há algum tempo lá para fora. O River, segundo dizem, tentou contratar ele depois do bom trabalho que ele iniciou no Vasco, não antes. Né? O Corinthians contratou o Ramon porque ele voltou a ser uma peça, ou passou a ser uma peça do futebol nacional através do trabalho dele com o Vasco. Por isso que eu digo que é ingratidão. Né? Então, o Ramon perdeu a chance, uma grande oportunidade de ficar calado e não se diminuir. Porque na grandeza do Vasco e na grandeza do Corinthians, o Ramon não significa nada. Tem peso zero para ambas as histórias. Aliás, na história do Vasco, ele lutou contra o rebaixamento e na do Corinthians também. E só. É um técnico pequeno na história de ambos. E ainda que fosse um técnico grande, a declaração dele, rasa, vazia, diz muito mais sobre ele do que sobre os dois. E não alteraria em nada a grandeza de ambos. Perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto o Ramon Dias.